é Simão, a qual Jesus chamou de Pedro. Agora nós vamos lá para o capítulo 16 do Evangelho de Marcos mesmo, tá bom? Aqui já vai falar da ressurreição de Jesus. Capítulo 16, versículo 7 diz assim: os anjos que estavam sentados sobre a pedra no túmulo de Jesus disseram assim: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia, e lá ele o vereis, como ele vos disse. Vou repetir. Vão, digam aos discípulos e a Pedro, que ele vai, ele quem? Jesus. Que ele, Jesus, vai adiante de vós para Galileia, e lá ele o vereis, como ele vos disse. Esses dois versículos, esses dois acontecimentos diferentes que vai nortear a nossa mensagem de hoje. O primeiro texto que nós lemos fala da escolha de 12 discípulos, a qual fala que o primeiro a qual Jesus escolheu chamava-se Simão, a qual Jesus passou a chamar de Pedro. E o segundo texto fala sobre a ressurreição de Jesus, a qual duas mulheres vão ao sepulcro e ali encontram os anjos sentados sobre a pedra que estava removida. E esses anjos disseram para as duas mulheres assim: olha, Jesus não está aqui porque ele ressuscitou. Corram lá, contem aos discípulos e a Pedro que Jesus vai adiante deles para Galileia, e lá Jesus os encontrará. Leandro, por que você leu dois textos distintos para falar sobre um personagem chamado Pedro? O nome Pedro quer dizer pedra, pequena pedra, poeira de pedra, não serve para nada. Só que Pedro foi o discípulo que mais pecou, que mais errou, que deixou Jesus em situação constrangedora várias vezes. Foi o único discípulo que Jesus disse que estava endemoniado, o homem que negou Jesus, ou seja, aos nossos olhos, humanamente falando, Pedro não era digno de andar com Jesus. Porque nós criamos na nossa cabeça um padrão de santidade, ou um padrão que deve ser alcançado para que nós pudéssemos nos tornar discípulos de Jesus. E isso eu estou falando aos olhos humanos. Pedro não tinha perfil para andar com Jesus, não. Ou seja, Pedro não era digno, era para Jesus já ter dispensado Pedro. Aos nossos olhos, o padrão que nós criamos de discípulo. Só que não é o padrão, não é a forma como Deus nos enxerga. Jesus chama Pedro um pescador, alguém que não tinha capacidade alguma, alguém que não era letrado, alguém que não tinha sabedoria alguma humanamente falando. E Deus faz um convite e diz assim: larga a tua rede, eu vou fazer você pescador de homens. E aquele pescador larga tudo e segue Jesus. Só que andar com Jesus, meu lindo, é um processo. E a mudança de vida, a mudança de caráter, passa a acontecer depois que nós conhecemos Jesus e começamos a andar com Ele, porque nós passamos a nos tornar como Ele, a ser como Ele, a agir como Ele. E Pedro foi alguém que, mesmo andando com Jesus, falhou, negou o mestre diante daquela vendedora de púrpura. Alguém que estava andando com Jesus, mas ainda não era convertido, a ponto de Jesus falar: Pedro, quando você se converter, você conta para os seus irmãos. Só que veja, meu lindo, Jesus nunca abandonou Pedro, Jesus nunca mandou Pedro para casa, Jesus nunca disse para Pedro: você não serve. Porque a Bíblia diz que Ele escolhe aquilo que não é para confundir aqueles que são. Ele pega aquilo que não tem valor e transforma num valor inestimável. Jesus pega as coisas loucas desse mundo para transformar, para confundir aqueles que são sábios. Então deixa eu falar uma coisa para você que é cristão, para você que é membro de igreja. Meu lindo, não é nossa função julgar ninguém. Sabe, às vezes nós olhamos para um irmão dentro da igreja e nós julgamos aquela pessoa, nós achamos que aquela pessoa não é digna de ser um discípulo de Jesus, de andar com Jesus.
Às vezes uma pessoa se converte a Cristo hoje e nós achamos que aquela pessoa não tem o perfil que nós acreditamos que é o correto. E aí eu te faço a pergunta, eu e você temos o perfil? Nós somos dignos? Nós temos algum merecimento? O que Deus viu em mim? Qual foi o método de escolha para que Deus me escolhesse? Nenhum. Eu não tenho merecimento algum. É a graça dele, é a misericórdia dele, é a estratégia dele, é a forma como ele escolhe, como ele nos enxerga. Sabe, por que eu estou dizendo isso? Para você parar de julgar teu irmão quando ele erra, quando ele tropeça. Você é tão pecador como ele. Nós somos apenas vaso. Ele é o oleiro. Ele usa nós da forma como ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Porque ele nos enxerga. Aquilo que nós temos dentro do nosso coração não enxerga a aparência como nós enxergamos. Eu creio que Pedro foi julgado pelos discípulos. Eu creio que as pessoas que caminhavam, seguiam Jesus, devem ter julgado Pedro em algum momento. Só que Jesus não nos enxerga da forma como nós enxergamos. E Jesus via dentro do coração de Pedro uma pedra a ser lapidada. Alguém que precisava ser transformado e seria alguém que, sabe, seria um homem segundo o coração de Deus, que Deus usaria de uma forma extraordinária. Seria alguém que ajudaria a expandir o reino. Tanto é que depois que Pedro tem um encontro real com Jesus, lá no dia de Pentecostes, a Bíblia vai dizer que Pedro se levanta no meio de todas as pessoas. E Pedro faz uma pregação tão poderosa que quase 3.000 almas se convertem a Jesus na primeira mensagem. Na segunda mensagem, quase 5.000 almas. O Pedro, pequena pedra, poeira de pedra, o discípulo mais desequilibrado, aquele que negou o mestre, foi o único que quando Jesus se aproxima dos discípulos, eles dizem assim, Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem ser o Filho do Homem? Quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos falam, Senhor, alguns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias. E aí Jesus se vira para Pedro e diz, e quem tu dizes que eu sou? Eu imagino que naquele momento Pedro deve ter fechado os seus olhos, as lágrimas descendo pelo seu rosto. Pedro começa a lembrar de tudo aquilo que havia vivido com Jesus, todas as falhas, todos os erros que tinha cometido. E Pedro sentiu no seu coração o amor, a grandeza do amor que Jesus havia demonstrado por ele. Eu imagino que debaixo de lágrimas Pedro deve ter olhado para Jesus e dito assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, para me amar da forma como eu sou amado, para me aceitar da forma como eu sou aceito, para perdoar todos os meus pecados, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, bem-aventurados sois vós, Simão Bar-Jonas, porque quem revelou para você não foi a carne, e sim o Espírito. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, Jesus está falando dele mesmo, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus. Jesus está falando dele mesmo. Tu és Pedro, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus dá a chave da igreja e diz, Pedro, o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E lá quando Jesus ressuscita, que foi o texto que nós lemos, o anjo diz assim para as mulheres, você contem para todo mundo. E a Pedro, foi o único que Jesus chamou pelo nome, foi Pedro. Leandro, por que você está trazendo essa mensagem hoje? Para dizer para você que está assistindo, meu lindo. Tem 3 lições extraordinárias que eu quero deixar, que serão divisor de água na tua vida. É para você mesmo que se sente inferior, que se sente rejeitado, que acha que Deus não te ama, que acha que a vida não tem sentido, que está tudo perdido, que não tem esperança. Abra teu coração, que tem uma palavra de Deus para a tua vida. Sabe qual a primeira lição que eu quero compartilhar com você? É que Jesus não vê a aparência, Ele vê o nosso coração. Sabe esse Pedro que nós lemos sobre a vida dele? Era tão pecador e tão falho como eu e como você é. Nesse momento, Jesus está olhando para o teu coração.
E se tem alguém que sabe quem nós somos na intimidade é Jesus. E Ele não escolhe pela tua aparência, não. Ele escolhe por quem você é aqui dentro. A aparência será mudada, o externo será mudado quando o interno for transformado por Ele. Então, meu lindo, não importa o que as pessoas falam a teu respeito. Podem te julgar. Mas Deus te olha de uma forma diferente. Ele enxerga o teu interior. Segunda coisa que eu aprendo com Pedro. Que você tem um nome. Você tem uma identidade. E Deus preza por essa identidade e por esse nome. Viu? Não é aquilo que o inimigo está dizendo que você é, não. Não é aquilo que as pessoas estão dizendo que você é, aquilo que Deus fala que você é. Você tem uma identidade, não perca a sua identidade. Você foi comprado por um preço muito valioso, que é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Você tem valor, você não tem preço, você tem valor. Você tem uma identidade, Deus te chamou com um propósito. Não perca a tua identidade, não perca o teu nome. Terceira lição. Deus está disposto a perdoar todos os teus pecados e te fazer uma nova criatura. Sabe, Pedro foi o que mais errou, mas foi o que mais foi perdoado por Jesus. Sabe, o Pedro foi o que mais decepcionou e deixou Jesus em situação constrangedora, mas foi o mais agraciado por Ele. Sabe, o Pedro, pequena pedra, poeira de pedra, foi aquele que Jesus deu a chave da igreja. Sabe, o Pedro que não tinha valor, que é o que o discípulo que estava endemoniado, aquele que negou o mestre. Sabe, o Pedro impulsivo, que arrancou a espada, arrancou a orelha de um soldado. Sabe, o Pedro explosivo, sabe? Foi o único que o anjo chamou pelo nome. Ei, meu lindo, Jesus está disposto a perdoar os teus pecados, Pedro, e te fazer uma nova criatura. Jesus está disposto a te usar grandemente, de uma forma extraordinária. O desejo do oleiro é que você seja um vaso de honra, que você seja usado por Ele para que o reino se expanda, para que cresça o Evangelho, para que pessoas conheçam a Jesus através da tua vida. E Ele quer que você exale o bom perfume de Cristo aonde você estiver. Para isso você precisa pedir perdão. Ele está disposto a perdoar os teus pecados. Sabe, para você que se acha melhor que os outros, sabe, para você que se acha um pregador melhor, um cantor melhor, um líder melhor, deixa eu te trazer uma palavra para o teu coração também. Eu quero te dizer, meu lindo, que você é só um Pedro, poeira de pedra, pó de pedra. Eu e você somos iguais. A única diferença é que está dentro do vaso. Só que o que está dentro do vaso não é do vaso, é do oleiro, e ele pode tirar a hora que ele quiser. O dom que você tem, o talento que você tem, foi o oleiro que colocou dentro de você. Então use para a glória e honra do nome dele. Viu? Não para se vangloriar, não para se orgulhar, não. O dia que eu começar a me vangloriar ou me orgulhar por aquilo que eu faço, eu nunca mais gravarei vídeo aqui no canal. Eu nunca mais sairei pelas igrejas pregar. Porque eu tenho certeza que Deus vai me impedir. Deus não vai me capacitar mais. Porque nós somos dependentes da presença dEle e que Ele nos usa da forma como Ele quer. Quem coloca a palavra nos nossos lábios é o Espírito Santo, não é nós. Não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Pedro, Deus quer mudar a tua vida a partir de hoje. Que você não seja mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. Que você tenha autoridade, que você receba sabedoria, que você seja, sabe, usado pelo Senhor para propagar o Evangelho, para ser bênção para a tua família, para ser coluna de oração na tua casa. Que Deus te abençoe. Não importa o que o inimigo diz a teu respeito não, viu? Importa o que Deus pensa a teu respeito. Você é só um Pedro que errou, que falhou, que tropeçou.
mas o mesmo Jesus que perdoou Pedro quer perdoar os teus pecados e te fazer uma nova criatura. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.